Então, vamos lá, boa noite, pessoal. Vamos dar início aí à nossa aula, nossa quinta aula, que é uma continuação do tópico anterior, que a gente está trabalhando já desde a aula anterior, que é classificação ou curva ABC. Na aula anterior, a gente conceituou, falou um pouco sobre o que é a curva ABC, né, que nada mais é do que pegar todo o nosso estoque e dividir ele, classificar ele com os itens mais importantes, os itens intermediários e os itens menos importantes. E aí classifica entre A, como sendo esses mais importantes, B, os intermediários, e C, os menos importantes. A gente falou que isso vem, além da questão de Pareto, e também falamos que o fato de você identificar quais são os mais importantes, menos importantes, intermediários, faz com que sim, você tenha um controle maior, digamos assim, mais atento, mais detalhado sobre os itens considerados A, mas não lhe dá ali a condição, né? Você não deve negligenciar ou deixar de vender, por exemplo, os itens considerados B e C. Não, né? A ideia aqui é que você tenha um olhar geral sobre o seu estoque, principalmente com relação aos produtos que são mais importantes, mas sim, os B e os C são importantes, têm lá a sua importância, como a gente falou na aula passada. Então, só fazendo aqui alguns recapitulos, a gente falou um pouquinho sobre essa questão do conceito, né? Da classificação ABC, que ela veio ali, como eu disse, da regra de Pareto, né, da regra de 80-20, que é a base da a regra geral ali dos produtos A, né, daquela ideia de que boa parte do que a gente fatura, né, do que a gente tira de lucro, vem de poucas partes ali dos produtos. Falamos também que o que vai determinar um produto CA, por exemplo, não é só a questão do preço dele, ou seja, produtos caros são A sempre. Não, não é bem isso. Nem produtos CA de melhor qualidade são A sempre. Também vimos que não é bem assim. E aí a gente falou um pouquinho dos dados relacionados à classificação, então a gente viu que os itens A, eles normalmente, né, isso aqui não é uma regra fechada, todo mundo tem que ser exatamente isso, né, a gente viu que não, mas normalmente os itens A, eles tinham ali uma média de 20% de quantidade dos itens do seu estoque e trazem ali um retorno, um valor de 80%, os itens B representam 30%, 15% de valor, os itens C 55% de valor, como a gente já disse, né, os As são os mais importantes, intermediários e os menos importantes. A gente deu aqui até aquele exemplo, né, mostrando que para a gente gerenciar 90% do valor do rendimento, a gente só precisaria gerenciar 28% dos itens, nesse exemplo. E aí a gente chegou na parte de montagem, né, do cálculo em si. A gente está partindo aí do pressuposto e como primeiro passo, digamos assim, a questão do preço unitário e do consumo de cada item, né? E lembrando que, assim, a gente vai trabalhar com 10, mas podia ser com 100, com 1.000, quantos vocês tivessem. Então, a gente mostrou aqui esse exemplo, né? Tinha lá os materiais, lembrando que isso aqui não é classificação, né? A, B e C. Isso aqui nada mais é do que um código, podia ser um código, podia ser o nome, podia ser um código com letras e números, tanto faz, né? E o preço unitário e o consumo anual. E o nosso ponto de partida é justamente multiplicar o nosso preço pelo nosso consumo. Né? Então, foi isso que a gente fez aqui, ó, nessa outra tabela. Multiplicar o preço pelo consumo, achar aqui esses novos valores, né, chamados aqui de valor de consumo, nesse caso. O próximo passo é a gente criar uma coluna aqui para ordem ou grau e identificar quais são os maiores valores, né, em ordem, tipo, esse aqui é o maior, esse é o segundo maior, e aí identificar de todos, para que aí a gente consiga reordenar, né? Colocar em ordem do maior para o menor, consequentemente os produtos eles também vão mudar, e a gente tem aqui a ordem dos produtos. Falei para vocês, né, que é sempre bom vocês somarem esses valores aqui que a gente encontra no final, por quê? Porque ele até serve de referência para saber se o nosso consumo acumulado está ok, porque o último valor de consumo acumulado ele tem que ser igual a essa soma, e também vai ser importante para a questão da porcentagem individual, né, que a gente trabalha a porcentagem individual em relação ao valor do consumo, esse valor individual. Depois de ordenado aqui, a gente vai para a coluna de acumulado, lembrando que o primeiro a gente basicamente repete, né? Basicamente a gente só repete, né? Pega o valor e repete. A partir do segundo item, para a gente identificar, a gente pega, soma o valor que está em cima com o valor que está no lado, e aí a gente vai encontrar esse valor. Para achar o próximo, soma quem está em cima com quem está do lado,
e assim sucessivamente. Ok? Lembrando que o último valor daqui tem que dar igual à soma. Feito isso, a gente vai para a porcentagem individual, né? Lembrando que com relação a essa coluna, então, para achar o primeiro item, como é que eu faço? Eu pego o primeiro valor de consumo, divido pela minha soma, que poderia estar aqui embaixo, e aí multiplico por 100 para achar as porcentagens. Tá? Então, para achar o segundo, a mesma coisa. Pego o segundo valor, divido pela soma, multiplica por 100. Lembrando que a soma de tudo isso aqui vai dar também 100%, ou algo muito próximo disso, certo? Se não der, também está um problema. E lembrando que essa soma vai dar igual aqui ao último valor do acumulado da porcentagem acumulada, né? E aí a gente viu que para fazer a porcentagem acumulada, semelhante ao que a gente fez aqui no consumo acumulado. O primeiro repete e a partir do segundo soma quem está em cima com quem está do lado. O terceiro soma quem está em cima com quem está do lado e assim sucessivamente. Feito isso, a gente iria para a classificação, né? E aí a gente viu lá aquela regrinha que os produtos A, eles correspondem a 20%, e o 30 de valor, os B 30 de quantidade de 15 de valor e o C 50 de quantidade de 5 de valor. E a gente tratou exclusivamente do ABC pelo método da quantidade. Né? Então a gente pegou ali 20%, que seria 20% de quantidade de itens, que aqui são 10, seriam dois itens, então os dois primeiros seriam A, 30%, né, que é a questão de quantidade de B, daria 3, são os três próximos, e 5% e 50% seriam os outros 5. Então a gente parou mais ou menos por aí, né? Falou um pouquinho da questão do gráfico, e a gente fechou aqui, ó. E 20% corresponde a 67% do valor, porque a gente identificou, né, qual era o valor correspondente àqueles dois itens, né? Então, para saber isso, né, eu fecho aqui no último, os dois primeiros itens foram A, para saber o valor correspondente deles. Né? Eu faço uma linha aqui no último item A e olho qual é a porcentagem acumulada desse item, nesse caso 67. Para saber o de B, passo uma linha aqui no último de B, aí dá 88, sendo que 88 é tudo isso aqui. Eu faço 88, que é o último de B, menos o último de A, para tirar o que é A, né? E aí vai dar 21. E C, pega lá no último de C, passo uma linha aqui no último de C, só que 100%, logicamente, é tudo. Então, eu pego o último de C, menos o último de B, que é 88, e aí eu chego em 12, e aí eu chego justamente nesses valores aqui, ó, que o A é 20% dos itens, quantidade, chega a 67% do valor, B, 30% dos itens, 21, 50%, 12. Então, foi mais ou menos aqui que a gente parou e deixamos aqui este exercício para vocês. Ok? Todo mundo só foi aí um breve recapitula. Antes a gente começar, né, continuar na verdade, alguém fez, eu vi que Joyce já falou, né, comunicou, já comentou aqui, até a questão da porcentagem. Alguém mais tentou fazer, alguém não conseguiu. Mais alguém? Ninguém? Hum, muito ruim, né? Mas vamos lá. Ó, pra gente fazer, certo, pra gente fazer, continuar, né? A gente vai fazer esse exercício junto agora. Eu preferi puxar pelo Excel para ficar mais fácil, mais rápido, na verdade. Né? Como a caneta às vezes falha, fica meio garranchado. Eu preferi abrir o Excel e a gente vai fazendo aqui no Excel. Eu não vou explicar Excel, tá? Eu vou tentar explicar a gente fazendo realmente as contas normais. Eu só vou abrir o Excel para ser mais rápido aqui na soma, nas multiplicações, essas coisas. Certo? Então, deixa eu projetar aqui de novo e vamos para o Excel. Certo? Então, tá aqui, tá? Um plano normal do Excel. Observe que o que eu fiz foi pegar aqueles valores lá do exemplo de vocês, que é basicamente isso aqui, né? E trazer para cá, tá? Então, nada de diferente. Como eu disse, não vou ficar falando assim do Excel e tal, é só para trazer para cá para ficar mais rápido, né? Na verdade.
Então, a gente tem aqui, ó, os itens, tá? Então, são 10 itens, né? Os 10 itens, cada um com seu valor. Aqui tá valor, podia ser o nome preço, preço unitário, tanto faz. Então, aqui tem cada um com seu respectivo valor e cada um com a questão do seu consumo, né? Seu respectivo consumo. Ok? Então, como a gente viu, o primeiro passo, pessoal, é multiplicar, né? Multiplicar o valor do preço unitário pelo valor do consumo de cada item. Então, o primeiro item eu vou multiplicar o valor, eu vou multiplicar aqui o valor do preço unitário pelo respectivo item de consumo. Então, vou multiplicar aqui, ó, 15 vezes 10 mil. Ô, professor, Oi? 50. o primeiro passo não é organizar, não? Não. Como é que você vai organizar se você não tem nenhum dado ainda? Você está confundindo lá com a previsão de demanda. Ah, sim, tá, entendi. Tá. Então, o primeiro passo é multiplicar. É porque eu confundi, eu achei que primeiro tinha que agrupar lá, Não. para ficar do primeiro do mais caro até o menor, entendeu? Só que é no valor de consumo isso, Isso. né? Não é esse valor que a gente está achando aqui. Tá, só reordem. Valeu. Tranquilo. Então, para achar o primeiro, né, multiplica o preço pelo consumo. Deixa eu colocar aqui preço para não confundir vocês, porque lá na outra dá preço, né? Para achar o próximo, multiplica o preço dele também pelo respectivo consumo. Então, multiplicar aqui 12, 122.400. deixa eu ver, 122.400. O terceiro, né? Mesma coisa, pega o terceiro, o preço do terceiro pelo consumo. 288.000. Deixa eu ver, 188 mil. E aí a gente está fazendo com os próximos. 8 vezes 4.500. 36.000. 16 mil. 14 vezes 7, 98.000. 98 mil. O próximo, 87 vezes 20, 17.400. 17.400. O próximo, 60 centavos vezes 25.200. 200. 102.400. É isso aí. Isso, 720 mil e 7.800. Tranquilo até aqui? Sim. Certo. O próximo passo já está aqui, ó, da nadação. O próximo passo, pessoal, como eu falei para vocês, é. Agora sim, vocês podem preferir, né? Ou ordenar ou somar. Então, vamos primeiro ordenar para não correr o risco de acontecer uma coisa aqui. Deixa eu até excluir essa. Deixa eu só colocar uma linha aqui. Então, o próximo passo pode ser ordenar, né? Agora sim, ordenar. Ordenar o quê? Esses dados que a gente encontrou aqui, certo? Então, a gente vai ordenar esses dados, identificar, eu coloquei até uma coluna aqui para identificar quais são os maiores, os menores, né? E aí a gente reordenar. Então, o maior valor é aqui, ó, 720. 720. Isso. O segundo maior, esse aqui, né? 288. Isso. O terceiro, 150. certo. O quarto, acho que é esse aqui, 122. certo. 102. Certo. 98. Certo. 36. Cadê? Onde é que tem isso? 36 aqui, certo. 5 e 200. Certo. 17 e 7,800. Pronto. Uma vez que eu identifiquei quais são os maiores valores e os menores, eu criaria uma nova coluna aqui, né, para colocar esses valores ordenados. Não vou criar essa nova coluna, né, porque no Excel eu tenho como ordenar aqui. Mas aí, identificado a ordem, agora o correto seria uma nova coluna, né, eu colocar todos esses números aqui em ordem, certo? Vou fazer aqui logo no Excel. Então ficou aqui, ó, em ordem agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e os valores que eu identifiquei. 320, 288, tá. Observe que os próprios produtos aqui, ó, nessa coluna, né, eles já reordenaram também, tá? Então, eu teria que reordenar, inclusive, os itens, né? Porque se mudou os itens,
não é o mesmo item que está lá na primeira posição. Tranquilo até aqui? Dúvidas? Dúvidas? Tranquilo, né? Tranquilo. Agora sim, próximo passo a gente vai somar essa coluna aqui que a gente achou. Né? Então a gente vai pegar de um por um e somar. Então, somar 720 mais 288 mais 150 mais 122.400 mais 102.400 mais 98 mais 36 mais 25 mais 17.400 mais 7.800. Dá 1.567.200. Vamos somar aqui. Vamos pegar 1.567.200, exatamente. Certo? Então, o valor da soma de tudo isso aqui deu 1.567.200. Lembrando que este valor aqui, ó, ele tem que ser obrigatoriamente igual a este último aqui, que é o último dado do meu consumo acumulado. Né? Nem tem aqui, ó, mas se eu quisesse escrever, teria que ser, tem que ser igual. Se não for igual, tá errado. Professor, Foi. no caso, multiplicou foi O quê? o consumo? Como assim? Eu multipliquei esse por esses dois aqui, ó. Ah, sim. Foi a primeira coisa que a gente fez, né? Multiplicou, aí depois achou esses novos valores aqui, depois eu ordenei e agora eu somei tudo isso aqui para colocar esse valor aqui embaixo. Tá certo. O professor, Foi. você multiplicou o consumo, como é que tá na frente aqui? O preço pelo consumo, não foi? Isso, a primeira parte foi isso. Tá. Aí agora vai somar o valor, o total, né? Isso, a gente já somei aqui, ó. Somei o total, deu o valor aqui embaixo, ó, 1.567.200. Uhum. Beleza? Uhum. Tá. Próximo passo agora é fazer o consumo acumulado, certo? Como é que a gente faz o consumo acumulado? O primeiro item, né, é igual. Então, eu vou repetir o que eu tenho aqui, eu vou repetir no lado. Então, se aqui eu tenho 720 mil, o primeiro sempre vai ser igual. Então, basicamente, repetir 720 mil. Beleza? Para o segundo, pessoal, para esse aqui, ó, que está laranjinha, como é que eu faço para achar? Eu vou somar o valor que eu tenho em cima, ou seja, 720 mil, mais o valor que eu tenho do lado desse espaço aqui que eu quero achar, que é 288, certo? Então, para achar esse valor, eu vou somar 720 mais 288. 1.008.000, eu acho. 1 milhão, é isso mesmo. 1.008.000. E para achar o próximo, colocar aqui da cor para ir destacando. Vou achar esse roxinho. Eu vou somar quem? Quem está em cima e quem está do lado. Mais uma vez, certo? Ou seja, quem está em cima é 1.008.000 mais 150. Então vai dar 1.151.000. Isso. Para achar esse próximo aqui, vou colocar, sei lá, cinza. Vou somar quem está em cima de novo. Quem está em cima com quem está ao lado. Então, 1.280.400. isso. 1.280.400. E assim vou fazendo para os demais, certo? Eu vou mostrar aqui. Aqui. Eu rachei para ficar mais rápido, né? Mas observe que o que acontece. O último valor, como a gente falou, né? O último valor aqui, ó, do ponderado, ele foi exatamente igual ao valor da minha soma, 1.567.200. O último valor da ponderada, 1.567.200. Tranquilo até aqui? Sim.
Vamos seguir. Próximo passo, porcentagem individual, né? Nós vamos calcular aqui as porcentagens individuais. Lembrando que, para calcular a porcentagem individual, né, a gente não vai utilizar a coluna que está aqui exatamente ao lado, né? Nós vamos utilizar a coluna anterior, que é essa coluna que está aqui como valor do consumo total. Como é que a gente faz? Para achar, vou tirar essa pintura aqui, vou para começar uma outra pintura. Então, para achar este primeiro item aqui, como é que eu faço para achar este meu primeiro item aqui? Eu vou dividir agora, eu vou pegar o primeiro item lá do consumo e vou dividir pelo meu total e multiplicar por 100. Né? Aqui já vai estar direto multiplicado por 100 porque a célula já está com porcentagem. Mas eu vou pegar o primeiro valor e vou dividir pela minha soma. Depois multiplico por 100 para ficar em porcentagem. 45,94. Isso. Para o segundo valor, como é que eu faço para chegar no segundo valor? Eu vou pegar esse segundo valor daqui da coluna de consumo, mais uma vez dividir pelo meu total. Então, pegando o segundo valor, divido pelo meu total e vai me dar 18,38. O terceiro, eu vou pegar de novo o terceiro valor, vou dividir pelo meu total e multiplicar por 100. Não esquece de multiplicar por 100, que é para colocar em porcentagem. Então, 9,57. O próximo valor, pego o valor respectivo, o valor na fonte de consumo, divido pela minha soma e multiplico por 100. Né? Pego o valor que está correspondente na mesma posição, sendo que na coluna de consumo, divide pelo total e multiplica por 100. Tá? Então, pego o primeiro, divido pelo meu total, multiplica por 100. E assim sucessivamente para os demais itens, tá? Lembrando que... Eita, aqui, deixa eu travar, senão não vai. Lembrando que o último item aqui, né, tem que dar 100%, certo? Se não der 100%, tem alguma coisa errada. Como eu disse, né, pode dar 99,9, 99,8, né, alguma coisa assim, mas muito próximo ali do 100. Quando acontece isso é só porque teve algum problema de arredondamento, tá? Ou pelo fato de você ter arredondado, né? Nem precisa ser um problema, mas pelo fato de você ter arredondado, aí fica. Lembrando que agora, né, a gente vai começar a conta de porcentagem acumulada. O último item também da porcentagem acumulada tem que dar igual a essa soma aqui, certo? Deixa eu tirar aqui essa pintura para começar mais uma vez uma nova. Então, para achar esse primeiro espaço aqui, né, esse primeiro item, como é que a gente faz? Primeiro item de acumulada, né, a gente vai fazer basicamente o que a gente fez nessa parte aqui do consumo. Então, o primeiro item de acumulado é basicamente você pegar o primeiro do lado, né? O primeiro item que você tem aqui também do lado, beleza? A partir do próximo, né? Como é que eu faço para achar agora esse outro item aqui? Eu vou pegar, para achar esse, eu vou pegar o valor que está em cima e o valor que está do lado dele. E vou somar os dois valores. Está em cima, mais o que está do lado. Vou colocar aqui preto para ficar padrão. Para achar esse próximo aqui, como é que a gente faz? Soma quem está em cima com quem está exatamente do lado. Então, somando aqui 64 e 32, mais 9,57. Próximo passo. Soma mais uma vez quem está em cima com quem está do lado. Então, vou lá, somar 73,89 mais 7,81.
E assim, mais uma vez, eu vou fazendo com os demais, certo? Observem que... Opa, faltou aqui mais um. Observem que, como a gente tinha comentado, né? O último item de porcentagem acumulada deu igual ao valor da minha soma aqui das porcentagens individuais. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Sim, não? Não. Beleza, então a gente chegou aqui, vou apagar essas pinturas, né? Chegamos aqui ao momento de fazer a classificação. A primeira classificação que a gente fez, né, foi justamente a classificação com base na quantidade, né? E aí eu até coloquei aqui, ó, vou puxar um pouquinho mais para o lado para as colunas principais. Eu coloquei aqui as regras gerais, né, que a gente está utilizando, ou seja, que os produtos A, eles correspondem ali a 20% de quantidade e 80% de valor. O B corresponde ali a 30% da quantidade e 15% do valor. E o C corresponde ali a 50% da quantidade e 5% do valor. Então a gente vai utilizar esta tabelinha aqui, né, que é a tabela de regra geral, para fazer a nossa análise. Quando a gente for fazer a classificação com base na quantidade, a gente vai focar nos dados de quantidade. Quando a gente for fazer a classificação com base no valor, a gente vai focar nos dados de valor. Tranquilo? Ok. Então vamos lá, vamos fazer a de quantidade, que foi justamente aquela que a gente fez na aula passada. Então, 20%, pessoal, a gente sabe que é 20% da quantidade de itens, né? Então a gente tem aqui 10 itens. Então, 20% de 10, né? É aquela conta que a gente até fez, né? Eu lembro que a gente fez lá 20%, ou seja, 20 por é dividido 100, 100, é 20 dividido por 100, de 10 vezes 10. Né? Então, se você fizer aí essa conta, que é basicamente uma regra de 3, né? Se você fizer essa conta, vai achar que 2 itens são A, 3 itens vão ser B e 5 itens vão ser C. Tranquilo aqui? Todo mundo entende por quê? Sim. Sim, né? A gente explicou lá na aula passada. Se for alguma dúvida, dá uma revisada lá, porque eu explico até esse cálculo aí. Matemática. Então, com 2 itens A, 3 itens B, 5 itens C. E aí a gente vai pensar, né? Quais são esses itens, né? Se são 2 itens A, quais são esses 2 itens, né, na nossa classificação? Sempre a gente vai olhar de cima para baixo, tá, pessoal? Os dois Então, primeiros. os 2 primeiros itens são A. Por quê? Porque se a gente está classificando e se a gente aqui atrás, né, ordenou, né, como os principais valores de consumo, então, se está em ordem, os itens estão em ordem e a gente está classificando como A, B e C, e A são os principais, então os 2 primeiros vão ser A, certo? 2 primeiros, porque a gente achou aqui que são 2. Então, os 2 primeiros, A e A. A gente viu que 3 itens são B, né? A gente fez aqui 30% de 10 dá 3 itens. Quais são os 3? Os próximos 3 itens. Né? Se os principais são B, os próximos 3, os principais ali, os primeiros são A, os próximos são B. Então, B, D e B. E os últimos 5 itens são justamente os produtos C. C, 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 C. Tranquilo até aqui? Então, basicamente isso aqui que era o exercício que vocês tinham, né, para fazer. Foi até aqui que a gente viu. Tranquilo? Certo. Então vamos colocar aqui, ó, eu coloquei para preencher uma tabelinha, que seria a tabelinha
completa, tipo essa tabelinha aqui da regra, sendo que fazendo agora com base no nosso exemplo, né? O nosso exemplo aqui foi até agora a análise com base em quantidade. Então, neste caso específico, nesse caso específico, ó, eu só usei basicamente os dados de quantidade. Esses dados aqui dessa coluna valor são os dados que eu vou achar com base na minha classificação. Então, aqui sim tem 20, 30 e 50 itens, que é basicamente o que a gente tem lá na regra geral, ó, 20, 30, 50. E a gente vai achar quais foram os valores correspondentes para esse exemplo que a gente fez, tá? Esses 20% aqui, nesse exemplo, trouxeram quanto para a gente de valor? Esses 64,32. Exatamente. Como é que a gente faz isso? A gente olha lá quais são os produtos A, seleciona a nossa última linha, digamos assim, opa, deixa eu botar em... Seleciona a nossa última linha de A e olha a porcentagem acumulada desse item. Nesse caso aqui foi 64,32. Então, esses 20% de itens aqui nos deu 64,32% de valor, de retorno. Para achar o B, como é que a gente faz? Mais uma vez, destaca lá o último de B, né? E aí a gente observa a porcentagem acumulada. Aqui, ó, é 83,23, sendo que 83,23 é a porcentagem de tudo, né? Já está incluindo aqui no bolo o que foi só de A. Então, o que é que eu faço? Eu pego o último de B E subtrai pelo último dia. e subtrai pelo último de A para achar só B. E aí a gente vai chegar a 23,92. Por fim, né, a gente vai destacar aqui que quer achar o valor de C, vai lá para o último C, destaca o último C, ou seja, 100%, sendo que 100% é tudo, né? Então a gente vai fazer o quê? Pegar o último de C e subtrair do último de B, que vai me dar 11,77. E aí a gente fecha a tabelinha, né, de regra, digamos assim, para esse exemplo específico que a gente está fazendo. Tranquilo? Alguma dúvida até aí? Professor, me deu 23,91. Deu quanto? 23,91. O seu tá 23,92. O B. Ah, sim. Mas é arredondamento, ó. Se eu Ele não aumentar aqui, repete. vai dar assim, ó, 23,915. Aí, se eu aumentar mais, ó, na verdade, se eu aumentar tudo isso, eu vou achar mais valor. Tá? É aqui que eu vou perdendo e tal, e por isso que às vezes não dá os 100, porque, ó, o número real é esse aqui, ó. Tem tudo isso aqui. Aí depois, beleza, vai dar zero. Mas a gente geralmente trabalha com duas casas. O Excel vai arredondando, né? Aqui. Aí por isso que ficou 92 nesse caso. Tranquilo? Mas eu posso deixar em 91? Pode, não tem problema. Que ficar os 100 fechadinho. Certo. Dúvidas até aqui? Tá. Não, né? Então vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Vamos agora fazer a classificação, a outra classificação, né? Que eu falei que a gente ia trabalhar hoje, que é a classificação com base no valor. E aí, como a gente vai falar de valor, pessoal, como a gente fez quando ia tratar de quantidade, a gente focou nos dados aqui da coluna de base, né, do que se refere à quantidade. Agora a gente vai focar nos dados do que se refere a valor.
Porém, aqui tem uma pequena diferença, né? Aqui, ó, quando a gente falava assim, 20% na quantidade, 30% já era o valor certinho, eu só ia fazer a conta de quantos números correspondiam, né? Quantos itens e ok. Aqui no valor não, né? O valor, o A corresponde a 80, B 15, C 5. Sendo que neste caso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai achar os valores que estão, né, com porcentagem acumulada, ou seja, todos os itens que me trouxerem ali um retorno, que vai estar expressado ali na porcentagem acumulada, de até 80%, porque o A, a regra dele é 80, 20, né? Então, tudo que tiver até 80% é A. Né? Passou disso aí, no caso, já vira B. Né? Então, é como se fosse uma régua. Encarem como uma régua. Se está do 0 até 80% no acumulado, vai ser A. Passou de 80 e os próximos, o B é o quê? 15, né? Então, de 80 até mais 15, que é o quê? 95. Se está de 80 até 95, B. Passou de 95, C. Então, o que, é que eu vou fazer? Eu vou olhar para cá, ó. Vou olhar de novo para a porcentagem acumulada. E aí, tudo que tiver até 80% eu vou chamar de A. Tudo que tiver depois de 80 e menos de 95 eu vou chamar de B. E o resto é C. Ok? Então, se eu olhar aqui, ó, 45 está entre 0 e 80? Sim, né? Então, seria A. 64,32 está entre 0 e 80? Sim, né? Não atingiu ainda o máximo que poderia ser de A. 73 e 89 também. Mas observa aqui, 81 e 70 já passou. B, né? Já que seria aqui B, exatamente. Então, no critério de valor, esses três itens aqui é que vão ser os meus itens A. Certo? Deixa eu tirar aqui esse destaque para misturar. Os três itens aqui que vão ser os itens A. Os B, tudo que tiver ali de 80 até 95. Então, 81 e 70, B. 88 e 23, B. 94, B. 96, passou. Então, esses três itens aqui vão ser os meus Bs. E o resto é C, né? Que está entre 90, depois de 95 e menos de 100. E até 100, né? C, 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 C. Tranquilo até aqui? Dúvidas? Tranquilo. Beleza, né? Então vamos lá, deixa eu deixar aqui para você. Então, pessoal, nesse caso aqui, ó, a gente vai agora preencher a tabelinha específica para a classificação de valor, né? Sendo que nesse caso aqui, ó, eu vou ter que preencher tudo, né? Não tem nada fixo, porque o valor da regra geral ele se viu como corte, tá? Então vamos fazer primeiro a de valor. Para fazer a de valor aqui, é a mesma coisa que a gente fez outra vez. Vai lá, olha qual é o último A. Qual foi o último A? 70. Ops, deixa eu cair. 23,89. 73,89. Então o A aqui, ó, nesse exemplo, ele está me trazendo ali 73,89. Para achar o B, como é que eu faço o B? Olho qual é o último valor de B. Lembrando que para essa coluna, tá? Esquece essa aqui. Qual foi o último valor? 94,49. Lembrando que isso é o valor de tudo. Então, o que é que eu faço? Eu pego o último valor de B e subtraio do último valor de A. E chego aqui a 20,6. Certo? E para C, mesma coisa. Vou pegar aqui o último de
C, que é basicamente os 100%, né? Mas 100% é tudo, tá? Então, o que é que eu faço? Eu vou pegar 100% menos, que é o último de C, menos o último de B. E aí eu chego nos valores para a minha parte aqui de valor, tá? Tranquilo, dúvidas? Tranquilo. Tranquilo, né? Ok. Tá com data. Certo, como é que eu faço agora, pessoal, para achar a minha parte de quantidade dessa tabelinha aqui de regra geral, tá? Do valor. Como é que eu faço para fazer isso? Eu vou olhar, vou fazer meio que uma conta inversa daquela que a gente fez para achar quantos itens são A, quantos itens são B, quantos são C. Aqui eu já sei quantos são A. 3 são A, 3 são B, 4 são C. Mas isso corresponde a quantos por cento, né? Quanto em porcentagem, tá? E aí é basicamente uma regra de 3, vou colocar até aqui. Fazendo do A, quantos itens são A? São 3, beleza? Mas eu tenho que colocar aqui em porcentagem. Então, eu faço uma regra de 3, que 10 itens correspondem a 100%. 3 itens correspondem a quanto? A X, que é o que eu quero achar. Aí eu faço aqui meio pelos extremos, eu vou falar que 10x vai ser igual a 300. Vou fazer que x é igual a 300 dividido por 10. E aí eu vou achar que x vai ser igual a 30%. Sim. Isso. Então aqui vai dar 30%. O B, 3 também, né? Mas se fosse um número diferente, faria da mesma forma. 10, 100. Então vai dar também 30%, porque é igual. E o C? O C são 4 números, né? Então eu poderia fazer aqui da mesma forma. 40%. Isso. Se 10 é 100, 4 vai dar quanto? Aí eu colocaria aqui a mesma coisa, aí você vai achar 40%. E aí a gente fecha a tabela das duas formas de classificação. Normalmente é mais fácil se utilizar dessa segunda forma aqui, porque é um dado mais, digamos assim, específico para cada realidade, né? Observe ó, que os valores são bem diferentes, né? Esses aqui, desses aqui. E a gente olhar aqui, ó, nessa condição, 3 itens foram A, aqui 2 itens foram A, 3 e 3 B e C, aqui foram 5, no lado de cá foram 4. Dúvidas? Não tem, não. Alguém? Professor, eu fiquei com uma dúvida, eu só não quis atrapalhar na hora da continuidade. Tá. Por que sobre esse alô ABC, a última coluna que o senhor fez, por que ficou 3A e 4C? Essa daqui? Essa coluna aqui, né? Você tá falando? Isso, porque eu fui ao banheiro na hora e perdi quando eu voltei. Pronto. O que é que acontece? Aqui, ó, a classificação está sendo com base no valor. Aqui, ó, classificação quantidade. Beleza? Aqui, ó, classificação com base no valor. Quando eu falo classificação quantidade ou classificação valor, eu estou dizendo basicamente de onde é que eu vou tirar o meu parâmetro na regra geral. A regra geral é essa aqui, ó. A corresponde a 20% de quantidade, 80% de valor. B, 30% de quantidade, 15% de valor. C, 50% de quantidade, 5% de valor. Se eu for fazer a classificação com base na quantidade, eu vou utilizar os dados da regra geral da quantidade. Somente os dados gerais da quantidade. Se eu for utilizar a regra do valor, eu vou utilizar os dados da coluna de valor da regra geral. Qual é a diferença aqui?
né? Quando a gente faz de quantidade, já é um valor fechado. É 20% da quantidade, acabou. Eu só faço saber fazer a conta para dizer quantos são. No valor, não. No valor, o que significa esse 80%? Significa que tudo que tiver até 80%, né, até chegar ali no 80%, vai ser chamado de A. Por quê? Porque o A ele traz para a gente 80, até 80% de retorno, né, de valor, de renda, enfim, de lucro. Então, todos os itens aqui que eu tiver de porcentagem acumulada até 80%, chegando em até 80%, eu vou chamar de A. Então, é como se fosse uma régua, como disse, né? Então, tudo que tiver de 0 até 80, ou seja, o total é 100. Tudo que está entre 0 até 80 é A para mim. Então, aqui, ó, o primeiro item, 45, é A, 64, A, 73, A, 81, passou do 80, que é da minha regra, então já não é mais A, vai virar B. Então, o B é tudo que passou desses 80% principais, né, os principais 80%, e tudo os próximos 15%, que é no caso de 80 até 95. Então, tudo que tiver entre 80 e 95 eu vou chamar de B. Então, aqui, ó, 81 e 70, B. 88 e 23, B. 94 e 48, B. 96, passou. Tá? Então, os outros 5% aqui é C. Tudo que está entre 95 e 100. Então, por isso foram os outros 4 C. E aí a gente fechou aqui a tabela. Não entendi. Obrigado. Beleza. Dúvidas, pessoal? Podia explicar esse último cálculo aí dessa regra de 3? Eu não estou entendendo esse 10 aí de onde saiu. Esse aqui? 10, porque são 10 itens. Isso. 10 itens. É uma regra de 3, sim, porque eu tô sem. Deixa eu colocar aqui pra cá e esse aqui pra cá, né? Ah, no Esse caso, 10 tá a quantidade dos itens aí em cima. é a quantidade total. 10 itens, que eu tenho 10 Ah, aqui, né? entendi. Representa 100%. 3 itens que eu queria saber só do A, representa quantos por cento? Ah, Aí ficou X, tô entendendo. beleza? Tá ok. Aí foi meio pelos extremos, né? 10x é igual a 300. X é igual a 300 dividido por 10 deu 30, que é justamente o valor que tem aqui, ó, 30%. Beleza, pessoal? Digam mais. No? Ok, gente. Não. Seguinte, a gente para por aqui. Teríamos que avançar para os gráficos, mas a gente para por aqui para que vocês vejam que muitos não fizeram, né? E eu peço que vocês façam o seguinte, que vocês copiaram aí, ok? Mas que vocês tentem fazer tudo que a gente fez. Essa mesma questão. Tentem fazer tudo que a gente fez, tá? Sem olhar o que vocês fizeram. Por quê? Para ver onde é que vão surgir as dúvidas, né? Você tenta fazer o que a gente fez. Se você não conseguir, dá uma olhada, né? Como é que faz. E aí depois tenta de novo continuar. Porque eu preciso que vocês tenham as dúvidas agora, né? Antes que vocês comecem a responder os exercícios que valem a pontuação. Depois disso, basicamente é o gráfico, né? O gráfico é bem simples, mas até para você entender o gráfico, né? É interessante que você entenda por quê, quantos foram A, quantos foram B, de onde é que saiu cada uma daquelas coisas. Então, eu vou pedir que vocês façam ou refaçam aí o exercício, tá? Na nossa próxima aula, a gente vai basicamente, eu não vou responder tudo de novo, né? Eu vou pegar aqui o mesmo exercício para tirar as dúvidas, se alguém ficou com dúvida, e com base nesses dados a gente vai criar o gráfico. E aí a gente avança para o próximo tópico, que na próxima aula, na verdade, já era para ser o tópico de inventário. Mas aí a gente fecha só com o gráfico, tira as dúvidas, que é aí quando eu vou disponibilizar até a próxima atividades. E a gente fecha o gráfico e passa para inventário. Beleza? Hoje foi até mais rápido. Ok. Né? Até mais rápido, né? Ó, deu 28. Mas aí assim, vamos fazer por partes. Amanhã, ok? Amanhã é sábado. Feriado. Amanhã essa aula tá disponível já, né? Tá,
Amanhã sim. Sim, sim. Certeza, amanhã sim. Ok, obrigado. Valeu. Ok, gente, só reforçando, né, que tem uma atividade aberta, que é a principal atividade da AB1, tá? Ela tá aberta até domingo, quem não fez, olha lá e tal. Cuidado para não se confundir, tá? Porque foram 3 atividades da B1, você pode pensar, a atividade da B1 não vou nem olhar, eu já fiz. Você pode ter feito uma das 2 anteriores, eram 3 atividades. Teve uma, a 2 e agora a terceira que vai ficar aberta até esse domingo, ok? Então, só recapitulando, refaçam aqui o exercício, daqui a gente retoma na próxima aula para dar continuidade e fechar. Faltam poucos tópicos aí para a gente fechar, mas é melhor a gente ir com calma para não ficar muita informação aí para vocês. Ok, gente, então a gente fecha por aqui. Tem alguma dúvida, alguma pergunta a mais? Não? Ok, então a gente fecha por aqui, certo? Boa noite aí para vocês, bom final de semana. A colocar Boa noite. quando fechar. Como a AB1 vai até domingo, eu só consigo corrigir tipo segunda. Então, só segunda ou terça. Antes da nossa próxima aula, as notas da AB1 já vão estar no sistema. Certo? Ok, então, boa noite aí para Tchau, vocês. professor. Tchau, tchau. Bom final de semana Boa noite, e professor. até quarta-feira. Valeu, pessoal. Até mais.